Ei, gente! Olha, eu tô sempre fazendo vídeo de rotina aqui no canal, né? Vídeo de 24 horas, rotina da noite, rotina da manhã, rotina de ir pra escola, mas eu nunca falei da rotina em si, pois chegou o dia de eu falar sobre o que eu considero ser o pilar da minha vida de mãe. No dia que eu me conscientizei da importância de se ter uma rotina, tudo mudou aqui em casa, gente. O humor das crianças, o comportamento delas e até o sono. E aí, por consequência, eu recuperei a minha sanidade mental. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Lu, eu sou a mãe do Nick de 10 anos, da Lily de 7 e a gente mora no Canadá há 9 anos. Bom, pra você entender o contexto, desde que eu tive os meus filhos que eu trabalho em casa, eu tenho meu negócio de ilustrações e eu também faço vídeos pra esse canal, né? Mas se você trabalha o dia todo fora, mesmo assim é importante você estabelecer uma rotina em casa, mesmo se for para aquelas horas que você tá em casa com as crianças. Bom, na época que eu implementei a rotina, eu só tinha o Nicolas e foi justamente na semana que a gente começou que ele passou a dormir a noite toda. Gente, babado, né? Mas é verdade. Já a Lilinha teve sorte, porque ela já nasceu numa casa com uma rotina bem estruturada. Bom, o que é ter uma rotina? É você fazer as coisas com consistência, numa mesma sequência, todos os dias, até que aquilo se torne uma coisa natural, até que passe a fluir. Bom, quando eu falo rotina, gente, eu não quero dizer você ter um horário certinho para cada coisa que você faz, com tudo cronometrado, não. Mas sim estabelecer uns pontos de amarração durante o dia, sabe? Então, por exemplo, ter um horário mais ou menos definido para a criança acordar, tomar café, almoçar, tirar soneca e ir para a cama de noite. Entre meio a essas coisas, você pode variar, sair, fazer o que for. Mas é importante manter esses pontos de amarração consistentes, porque eles vão funcionar como os pilares do seu dia e vão ajudar a ajustar o relógio biológico da criança. Ter uma rotina significa dar um ritmo para o seu dia. É quase como uma música, gente. Tem o refrão, né, que seria assim a hora de comer e dormir, que é aquilo que você fica repetindo sempre, né? E tem os versos ali no meio, que você pode variar. Mas à medida que você vai cantando aquela música repetidamente, dia após dia, eles começam a se tornar previsíveis. Então a criança já sabe o que está vindo. E uma vez que todo mundo aprende a letra da música, todo mundo canta junto, gente. Olha, é pura harmonia. Claro que tem dia que alguém desafina, né, gente? É pico de crescimento, é criança que fica doente, ou a mãe que fica doente. Acontece. Ou às vezes a banda começa a tocar em outro ritmo, né? Aparece uma festa, um evento, é uma visita que desestrutura tudo, né? Mas você tenta se encaixar ali no ritmo, tenta manter pelo menos o refrão. Se você vai num evento, leva um carrinho para a criança dormir lá na hora que ela precisa, leva a comidinha dela já pronta, se você sabe que o almoço vai demorar para sair. Para você manter uma rotina, você sempre tem que pensar com antecedência nas coisas, prever coisas que possam acontecer. Acontece também de você ter que se sacrificar um pouco de vez em quando, por exemplo, esperar que a criança tire a sua soneca em casa para você poder sair. Olha quantas vezes eu já fiz isso. Mas olha, compensa muito, porque você mantém aquela rotina, a criança ela já dormiu, ela vai sair muito mais feliz e você vai aproveitar muito mais. São concessões que a gente faz em nome da paz, né? Isso é um investimento a longo prazo. Quando a gente consegue implementar esse ritmo em casa e fazer mais ou menos a mesma sequência todos os dias, a criança consegue prever o que vem a seguir e, gente, isso traz uma sensação de segurança muito grande para ela. E aí, consequentemente, ela se torna uma criança mais tranquila. Daí a gente percebe que à medida que o tempo passa, a criança ela começa a se acostumar com aquela rotina e ela começa a aceitar muito mais as coisas que você espera dela. Não tem mais tanta resistência, sabe? E ela passa, inclusive, a colaborar para que a rotina aconteça, porque aquilo se torna uma coisa agradável para ela. Bom, quando o Nick era pequeno, a gente não tinha rotina praticamente nenhuma por causa do refluxo dele. Né? Como eu não tinha controle do tanto que ele comia, da hora, do sono dele, fazia impossível da gente prever o dia a dia, da gente ter um planejamento. Daí, quando o refluxo passou, lá por volta dos 15 meses, a gente começou a ter um esboço de rotina. Daí veio a mudança para o Canadá. Mas antes da gente vir, a gente resolveu conhecer um pouco mais da Austrália, né? E a gente passou 1 mês e meio viajando. Com isso, gente, o tiquinho de rotina que a gente tinha foi assim pro beleléu. Né? A única coisa que a gente conseguiu manter foi mais ou menos a soneca dele, que ele tirava ou dentro do carro, ou então a gente parava em algum lugar para andar de carrinho com ele.
mas do resto não tinha praticamente nada. Bom, mas enfim, aí a gente veio para o Canadá e o negócio piorou de vez. Primeiro que o fuso horário estava todo trocado. Segundo que os móveis demoraram muito para chegar, então aquela casa vazia não tinha aquela sensação de aconchego, sabe? Terceiro que a gente foi morar num apartamento no centro de Vancouver, numa rua que era super movimentada e era, na verdade, a rota para um dos principais hospitais de lá. Então, gente, era aquela barulheira de carro, de ambulância, de corpo de bombeiro dia e noite. Considerando que a gente tinha saído de uma cidadezinha pequenininha no meio do deserto australiano, que era um silêncio, né? Foi uma mudança muito drástica. E daí, quem disse que o Nick dormia? Pra complicar, foi nessa época que eu comecei a desenhar e eu abri o meu negócio de ilustrações. A gente não tinha um horário muito definido para acordar, a gente não tinha uma sequência saudável de coisas para fazer durante o dia. O nosso dia era assim um borrão, sabe, gente? Um negócio disforme, sem estrutura, indefinido. E o Nick ali, coitado, sem rumo, desorientado, sem saber o que esperar, sem ter algo para ele se antecipar, sabe? Para ficar motivado. Resultado, o Nick estava sempre cansado, irritado e muito, muito carente. Era o tempo todo pedindo colo, pedindo atenção, ele não ficava quieto. Olha, se seu filho é assim e vocês não têm rotina, desconfie que pode ser esse o problema. Bom, gente, para resumir, 6 meses depois a gente se mudou aqui para Squamish e tudo mudou. Nessa época eu comprei esse livro aqui, ó. The No Cry Sleep Solution for Toddlers and Preschoolers, que no Brasil é traduzido como Soluções para Noite Sem Choro para crianças de 1 a 6 anos, da Elizabeth Puntley. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre os livros que mais me ajudaram na maternidade, mas sem dúvida nenhuma, os livros dessa autora são entre os meus favoritos. Nesse livro aqui ela fala sobre várias coisas que influenciam no sono da criança, mas ela lista como principal você ter uma rotina saudável, tanto durante o dia como antes de dormir. Outro vídeo que eu vou fazer em breve é um falando sobre a rotina na hora de dormir. Aliás, eu tô preparando uma série de vídeos sobre esses temas, incluindo trabalhar em casa com criança, tá tudo ali interconectado, né, gente? E um deles vai ser a rotina noturna. Esse é um tema importantíssimo e tem tanta coisa pra falar, gente, que eu prefiro fazer um vídeo só disso. Mas enfim, quando a gente chegou em Squamish, o Nick tava mais ou menos com uns 2 anos de idade, aí eu tava lendo esse livro e foi aí que eu percebi que não adiantava eu querer tocar o dia assim de qualquer jeito, que eu precisava criar uma estrutura. Eu precisava urgentemente começar a planejar o dia e criar uma rotina. A base da rotina é você ser capaz de antecipar as necessidades da criança. Quando eu não tinha rotina, sabe o que acontecia? Eu meio que esperava o Nick me dar sinais de que ele estava com fome ou sono para eu atender as necessidades dele. Nesses casos, é a criança que está ditando o ritmo do dia. E aí acaba que ela vai dormir cada dia no horário, e aí tira a soneca super tarde, atrapalha o horário da noite de ir para a cama. E aquilo, gente, vai acumulando e vai gerando um cansaço na criança. A criança vai ficando irritadiça, ela vai ficando manhosa, sabe? E ela vai querendo atenção o tempo todo, mas aquilo tudo ali é cansaço, é falta de rotina. Daí, no momento que eu criei uma rotina pensando nele, eu passei a antecipar todas as suas necessidades. Então, eu criei um horário para o almoço, e aí eu dava almoço para ele justo antes dele entrar no pico da fome. E daí instituí horários para snacks também. Então, no meio da manhã, eu dava para ele uma fruta, né, um pedacinho de maçã, uns gominhos de mexerica e ajudava a esperar a hora do almoço. Estabeleci também um horário único para soneca, que era logo depois do almoço. Daí ele almoçava, eu começava a cantar uma musiquinha, pegava o travesseiro dele e essa era a deixa para ele ir dormir. E, gente, às vezes basta uma única coisa para você criar aquela rotina. Às vezes basta você cantar a mesma musiquinha todos os dias naquele mesmo horário para a criança ela ligar no automático e te seguir. Gente, com um dia mais planejado, o Nick virou outra criança. Ele ficou muito mais tranquilo e até as sonecas dele passaram a ser mais longas. Outra coisa que eu aprendi foi antecipar a necessidade de atenção das crianças. Ao invés de esperar elas ficarem pegajosas, enlouquecidas atrás da gente, sabe? Então eu comecei a planejar umas quebras durante o dia para eu poder dar atenção exclusiva. Ler um livrinho, sentar ali para brincar de alguma coisa, dar uma volta no quarteirão. Gente, 10 minutos resolveu o problema. Isso realmente acalma a criança, sabe? Antes dela chegar naquele pico da necessidade de atenção.
E aí você quebra aquele padrão. Gente, é uma delícia olhar pra carinha da criança quando você senta do lado dela pra brincar sem ela pedir. E aí você já avisa, olha, mamãe vai ficar aqui 5 ou 10 minutos com você, tá? Bom, o que eu fiz foi criar um quadro mostrando as coisas que iriam se repetir todos os dias. Para o Nick, eu fiz uma versão bem simplificada, com algumas ilustrações mostrando as coisas principais que ele poderia reconhecer e já antecipar no dia dele. Funciona também colocar fotos da própria criança fazendo aquelas coisas, assim ela vai se ver ali no quadro. Já para mim, eu fiz uma versão um pouco mais detalhada, com horários e algumas ideias do que eu poderia fazer durante o dia. Né? Quando você ainda não está acostumada com a rotina, é legal você ter esse guia. Com o tempo, você já não precisa mais. Bom, como eu passei a colocar ele para dormir mais cedo de noite, ele passou a ter um horário mais regular para acordar de manhã também. Ele acordava mais ou menos 7h30, depois era arrumar a cama, trocar de roupa, lá por volta das 8 tomar café, escovar dente e de 9 a meio-dia brincar. Ali no meio tinha um snack. Quando ele estava brincando, era o horário que eu usava para fazer as minhas coisas. Como ele era ainda muito pequeno, ele precisava da minha presença ali do lado dele constantemente, né? Então, por causa disso, eu criei um canto de brinquedos em várias partes da casa. Tinha um na cozinha, tinha um no meu escritório e tinha um na sala, além do quarto dele. Dessa forma, eu conseguia fazer comida, responder e-mail, até trabalhar um pouco, porque sempre tinha alguma coisa para ele fazer ali do meu lado. E no vídeo que eu falar sobre trabalhar em casa com criança, eu vou contar para vocês o que eu fiz para ele passar a brincar sozinho e ficar mais independente. Então aguenta firme aí, gente. Bom, e era nessa hora que ele estava brincando que eu aproveitava para fazer coisas da casa também. Eu dava um tapa na casa, eu colocava roupa para lavar e eu tentava envolver ele sempre que possível. Nessa época, umas 2 ou 3 vezes por semana, ele tinha alguma atividade em algum lugar que eu tinha que levá-lo, né? Então, nesse caso, eu levava um snack para ele comer lá e eu fazia um esforço para voltar para casa pra gente almoçar sempre aqui. Daí vinha 12h30, mais ou menos, era o almoço, 1 hora era a soneca. E foi só implementar a rotina que o Nick passou a dormir 3 horas seguidas. Gente, foi uma beleza. Daí ele acordava lá por volta de 4 horas, fazia um lanchinho e eu tirava ali 10 minutos, 15 minutos para brincar com ele, sabe? Para sentar, para ler um livrinho, para cantar uma musiquinha, para fazer uma cosquinha, para passear um pouquinho, para ir no quintal, jogar uma bola, fazer alguma coisa só com ele. Nesse momento, gente, tem que esquecer celular, tem que esquecer tudo, tem que prestar atenção 100% na criança. Daí eu colocava ele para brincar de novo, se fosse o caso eu trabalhava mais um pouquinho e aí logo eu começava a encaminhar a janta. A gente jantava por volta de 6h30 da noite e logo depois já começava a rotina para dormir. Banho, pijama, escovar dente, livro, cama. Nessa época ele dormia por volta de 8 da noite. Daí quando a Lily nasceu, ela se encaixou nesse esquema. Claro que rolou assim uma super adaptação nos primeiros meses dela, mas foi muito mais fácil dessa vez, porque eu já tinha uma ideia de como que a rotina funcionava e eu já tinha uma consciência da importância de se ter uma rotina. Então a rotina do Nick continuou mais ou menos igual quando ela nasceu, com a única diferença que aí eu carregava ela para todos os lugares no canguru e era ali que ela tirava as sonecas dela. Bom, hoje em dia as crianças já estão maiores, já estão mais independentes, mas mesmo assim a gente ainda segue uma rotina bem estabelecida. Quando o período de escola funciona mais ou menos assim. De 7 às 7h30 elas acordam, daí troca de roupa, às 8 toma café, eu faço a lancheira, escovam o dente, lá por volta de 8h40 vão para a escola. Às 3h30 da tarde elas chegam, daí ou tem uma atividade extracurricular em algum lugar, ou então elas ficam em casa brincando. É nessa hora também que elas ajudam com alguma coisa na casa ou fazem alguma coisa de escola. 8h30 a janta, depois vem banho, escovar dente, a gente joga um jogo ou lê um livro e aí vai todo mundo dormir por volta de 8h30. Bom, agora que elas estão de férias, as coisas ficam muito mais flexíveis, mas mesmo assim tem uma rotina para o dia não ficar solto demais. Elas continuam acordando cedo, mais ou menos no mesmo horário de antes. Aí a gente toma café ali por volta das 8 horas, escova dente, troca de roupa e tal. E aí é o momento de fazer as tarefas domésticas. A gente está fazendo todo mundo junto, demora questão de 15, 20 minutos, tá tudo pronto. Então a gente faz tipo um mutirão, sabe? Eu ligo uma música, que é até uma dica legal, porque dá tipo uma deixa pra criança meio que entrar naquele ritmo, meio que ajuda a ligar o automático. Bom, daí cada um arruma sua cama, elas ajudam a limpar os banheiros, a gente coloca a roupa pra lavar, pega a louça, limpa e guarda, dá uma arrumadinha ali na cozinha e pronto. E aí, depois disso, elas têm 3 horas para brincar livremente do que quiserem.
Meio-dia a gente almoça e depois do almoço a gente faz o quiet time, que é tipo fazer uma atividade calma, silenciosa. É o momento que a gente usa para ler um pouquinho, para desenhar, para escrever algumas histórias, porque na escola eles pedem para eles continuarem praticando algumas coisas durante as férias, que são longas, né, gente? Daí de 1 às 5 eles têm a tarde todinha para brincar. Aqui tem muitas crianças na vizinhança, então todo mundo se junta, eles fazem teatro, eles fazem um tanto de coisa, é muito bonitinho de se ver. Ou a gente também usa para fazer um passeio da escolha deles. Aí a gente pode ir num lago, num rio, ir na biblioteca, sei lá, fazer qualquer coisa. Bom, nesse meio tempo aí, gente, tem os snackzinhos, né? E aí 6h30 vem a janta, que a gente janta cedo. Depois tem banho, escovar dente, colocar pijama, ler livro, essas coisas. E aí, 8h30, 9 horas é hora de dormir. Nas terças e quintas tem também um horário para assistir televisão. E na sexta-feira, eles continuam jogando videogame durante 1 hora. Então, gente, note que mesmo nas férias, eles têm as obrigações. Mas não é só obrigação, não é só uma sequência de responsabilidades. Tem coisas legais ali no meio também. E é importante isso, que no dia tem uma coisa que seja atrativa para a criança, uma coisa que a motive a fazer todas aquelas coisas que elas precisam fazer, porque elas sabem que vai chegar no horário que vai ter a atenção da mamãe, que vai ter um jogo em família, que vai ter um passeio, mesmo que curto, alguma coisa que as motive. Bom, e para terminar esse vídeo longuíssimo, eu queria dizer que quando você implementa uma rotina em casa, é muito importante ter a participação de todo mundo. Então é muito importante você fazer uma reunião com a família e comunicar como que vai ser a rotina, para todo mundo se envolver e ajudar a tornar aquilo uma realidade. Eu já estou terminando aqui. Bom, para quem não tem uma rotina e está pensando em começar uma agora, a minha dica é começar devagar. Crie esses pontos de amarração e seja consistente. Bom, outra dica é ter uma musiquinha específica para determinadas coisas no dia, porque ajuda a criança a entrar naquele ritmo, né? Então ter uma musiquinha, por exemplo, na hora que for servir o almoço, sei lá, gente, pode ser até uma música inventada, sei lá, na hora de colocar para dormir, que a criança ela meio que dá aquele clique naquele momento, todo dia, aquela mesma música, naquele mesmo horário, a criança, ela sem perceber, ela já levanta dali e já vai fazer. Então é legal lembrar também que rotina, gente, funciona para tudo. Então você tem uma rotina geral durante o dia, mas você tem mini rotinas para momentos específicos do dia também. Então é legal você criar rotininhas assim, para tirar soneca, para ir para a cama de noite, para ir para a escola. Uma rotina consistente e saudável influencia todos os níveis, especialmente no nível emocional da criança. Ela se sente mais confiante, mais calma, mais segura, mais obediente e muito mais colaborativa. E com isso, a vida com criança até parece ser mais fácil. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude as mães e pais por aí de alguma forma. Se você gostou, por favor, compartilhe e aguarde que eu vou fazer sim os outros vídeos mais ou menos nesse tema. Eu vou tentar fazer tudo em breve, quem sabe nessas férias agora. Torçam aí. É muito difícil gravar nessas férias. Agora, por exemplo, gente, a barulheira com criança aqui de entra e sai é incrível. Várias vezes eu tive que interromper esse vídeo para conseguir terminar. Mas é assim, né? São temas importantes, a gente precisa falar, a gente precisa dividir a experiência com outras mães e outros pais por aí, né? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!